Oi, pessoal, boa tarde, né? Bom dia, boa noite. Então, nós vamos começar essa aula com um panorama, né, sobre os temas que são fundamentais para a gente compreender a organização política e também econômica da sociedade. Então, nós vamos discutir também sistemas econômicos, regimes políticos, né? Formas de governos e partidos políticos. Então, isso significa, né, que nós vamos abordar como que os países, né, eles estruturam suas economias, como eles são governados, né, em diferentes ideologias políticas e como que eles disputam o poder. Então, nós temos aqui alguns objetivos que eu gostaria de elencar com vocês, né, para que nós possamos compreender esses conceitos, né, de uma forma clara. Né? Então, nós temos três principais objetivos, que é compreender, né, como que a economia e a política elas podem influenciar, né, a nossa sociedade. A economia e a política, né, elas são forças, né, que moldam o funcionamento de qualquer país, de qualquer nação. E a economia ela trata da produção, da distribuição, né, e o consumo de bens e serviços. Então, a política ela envolve as decisões sobre como que um país é governado, né, como que as leis são criadas e como que elas também são aplicadas. Então, o modo como esses dois elementos eles interagem vai afetar diretamente o bem-estar das pessoas. E também o acesso, né, a direito, acesso também às oportunidades dentro de uma sociedade. Então, nós vamos também identificar as diferenças entre sistemas políticos e econômicos, né? Porque um sistema econômico ele define como que um país organiza a sua economia. Então, a exemplo disso, nós podemos citar capitalismo, socialismo e a economia mista, tá? Já um sistema político refere-se à forma como o governo exerce o poder, por exemplo, como democracia, né, como ditadura, monarquia. Então, é fundamental a gente entender essas diferenças para a gente conseguir compreender como que diferentes países deles operam. Então, nós vamos também analisar como que os partidos políticos, né, eles organizam ideias, como que eles também disputam poder, porque os partidos políticos, né, eles são grupos que representam, né, diferentes visões, né, sobre como que um país ele deve ser governado. Então, eles organizam ideias, disputam eleições, né, eles buscam implementar suas políticas quando eles estão no poder. Já no Brasil, nós temos o sistema multipartidário, que significa que várias ideologias, né, elas estão representadas no Congresso e influenciam toda uma tomada de decisão. E essa aula, ela vai ser essencial, né, para que nós possamos aí analisar criticamente essas estruturas políticas e econômicas do mundo e também compreender como que elas afetam o nosso cotidiano. Então agora nós vamos, né, aprofundar aí um pouco mais nesses tópicos ao longo da aula. Olá pessoal, nesse slide, né, nós vamos apresentar aqui o conceito de sistemas econômicos. O que são sistemas econômicos? Bom, são modelos, né, que definem como que os recursos eles são distribuídos dentro de uma sociedade. E aqui cada sistema estabelece regra para a produção, para a distribuição e também para o consumo de bens e serviços. E isso acaba impactando diretamente a vida das pessoas e o funcionamento de todo o país. Né? Então, nós temos aqui três principais sistemas econômicos, que é o que nós vamos citar na aula de hoje, que é o capitalismo, né? A gente sabe que o capitalismo ele é baseado na livre iniciativa, né? Na propriedade privada, na acumulação de riquezas. Então, aqui no capitalismo, né, empresas e indivíduos ele tem liberdade para produzir,
tem liberdade para comercializar bens e serviços. O lucro é, na verdade, um dos principais motivadores da economia. Então, o Estado ele tem uma participação limitada na economia, apenas regulando alguns aspectos essenciais. A exemplo disso, nós temos Estados Unidos, né, e grande parte dos países ocidentais que opera em um sistema predominantemente capitalista. Nós temos, em segundo lugar, o socialismo, né? A gente sabe que o socialismo, né, no socialismo, nesse sistema socialista, o Estado ele tem controle dos meios de produção e também dos meios de distribuição. E o objetivo é garantir uma igualdade econômica, né? Acaba ali eliminando a concentração de riqueza. E no socialismo, o governo ele decide o que será produzido, né? E como será distribuído e para quem será distribuído. Um exemplo disso é a antiga União Soviética, né? E atualmente, como nós temos exemplos de Cuba e Coreia do Norte, que adotaram aí esses modelos com forte influência socialista. Na economia mista, a economia mista ela vai combinar elementos do capitalismo e também elementos do socialismo. Então, o setor privado, ele tem liberdade econômica, mas o Estado intervém para garantir os direitos sociais, né? Como saúde, educação e também a segurança. Então, o governo ele pode controlar setores estratégicos, né? Como a energia e o transporte. Então, exemplo disso, nós temos o Brasil e a maioria dos países europeus, né, que adotam uma economia mista, com mercado livre, né, mas com políticas públicas voltadas aí para a população. A nossa referência maior aqui foi o Adam Smith, né, em Riqueza das Nações, de 1776, considerado aí o pai do liberalismo econômico, tá? Então ele defendeu a ideia de que o mercado ele se regula sozinho pela lei da oferta e da demanda, o que nós chamamos, né, na teoria de Adam Smith, mão invisível, né, a mão invisível do mercado, e fundamentou aí as bases do capitalismo moderno. Nós temos também como base Karl Marx, né, o Capital de 1867, tá? Que ele é crítico do capitalismo, então ele argumentava, né, que ele gera desigualdade, exploração dos trabalhadores, né? Nós temos aí a divisão de classes, né? Então ele defendeu o socialismo e o consumismo e o comunismo, né, desculpe, como alternativas para uma sociedade mais justa. Então a sua teoria, ela acabou por influenciar muitos movimentos revolucionários e também governos socialistas do século XX, tá? E aí nós podemos concluir aqui dessa pequena fala, né, que esses três sistemas econômicos, eles moldam a sociedade e a vão impactar diretamente no desenvolvimento do país. Mas durante as aulas nós vamos também aprofundar aí as vantagens, né, as desvantagens de cada um deles, e bem como analisar aí exemplos históricos e contemporâneos da sua explicação, da sua aplicação. Aqui nós vamos tratar, pessoal, sobre capitalismo, né? Nós vamos começar pelo capitalismo, que é um dos principais sistemas econômicos do mundo, né? A gente sabe que o capitalismo ele se baseia na propriedade privada, na livre concorrência e na busca pelo lucro como principal motor da economia. Dentro do capitalismo, né, a gente pode dizer que ele é um sistema econômico, né, em que os meios de produção, que são as fábricas, as empresas, terras e recursos naturais, pertencem a um indivíduo ou uma empresa privada. E as decisões sobre a produção e o consumo, elas são guiadas pelo mercado através da lei da oferta e da demanda. Já diferentemente do socialismo, né, onde o Estado controla os meios de produção, no capitalismo, o governo ele tem um papel mais regulador, né, ele vai regular ali, né, alguns pontos essenciais, mas ele mais regula do que controla.
E aí nós temos as principais características, né, do sistema capitalista. Primeiro, que o mercado ele regula preços, né? Eu acho que nós já falamos sobre isso no ano passado, em algumas aulas passadas, né? Que no capitalismo o mercado ele se autorregula, tá? Porque o preço dos produtos, né? E os serviços eles são definidos pela oferta e pela demanda. Então, quando a demanda é alta e a oferta é baixa, os preços acabam subindo, ou seja, quanto menos eu vendo, né, quanto menos as pessoas compram, mais os produtos encarecem, né? E quando esse produto começa a ter bastante procura, né, bastante demanda, os preços eles acabam descendo, tá? Então, quando há uma oferta e pouca demanda, os preços caem. Então, esse mecanismo, ele é chamado de mão invisível do mercado, né? Que é um conceito também criado por Adam Smith, conforme nós falamos anteriormente. Em segundo lugar, nós temos a inovação e lucro, né? Que são motores da economia. Veja, as empresas buscam constantemente inovar para continuar se destacando no mercado. E essa competição, né, incentiva aí melhorias tecnológicas, né, aumento da produtividade da criação de novos produtos, porque o lucro ele é o principal incentivo para que os empreendedores, né, e os investidores se sintam mais incentivados. Em terceiro lugar, nós temos, né, a predominância de um país, a predominância, no caso, de países, né, como Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Vejam, o capitalismo ele é adotado amplamente por nações desenvolvidas e nações em desenvolvimento, tá? Veja que nós não usamos aqui o termo subdesenvolvido, né? São nações desenvolvidas e nações em desenvolvimento. Desculpa. Então, os Estados Unidos, Japão e Reino Unido, eles são exemplos, né, de países que seguem um modelo de economia de mercado com forte incentivo à livre iniciativa. Então, alguns países adotam capitalismo misto, né, onde o Estado ele tem participação em setores estratégicos, né, que é como ocorre também no Brasil e na França. A nossa referência para esse slide, ela também foi de Adam Smith, né, A Riqueza das Nações de 1776. Para você não esquecer, o Adam Smith ele foi considerado o pai do liberalismo econômico. Então, ele defendia que o mercado se regula sozinho sem a necessidade da intervenção estatal. Então, ele propôs a ideia de mão invisível, né, que sugere que ao buscar lucro, os indivíduos acabam ali se beneficiando da sociedade como um todo, né? E aí, pessoal, o capitalismo, então, ele é um sistema dinâmico, né, que impulsiona o crescimento econômico, mas ele também gera desafios, né, como desigualdades sociais, como crise financeira. Então, durante a aula, nós vamos explorar os impactos positivos e negativos do capitalismo. Nós vamos falar das suas variações ao redor do mundo, né? E dos seus efeitos na sociedade contemporânea. E aqui nós vamos falar do socialismo, né? Que é um outro sistema econômico que surgiu também como uma alternativa ao capitalismo. Então, o objetivo do socialismo é reduzir as desigualdades sociais por meio do controle da economia. Então, se a gente pudesse definir o socialismo agora, a gente diria que o socialismo é um sistema econômico e político, né, no qual o Estado controla o meio de produção, ou seja, ele controla as empresas, ele controla as terras, né, e também os recursos naturais. Por quê, pessoal? Porque ele tem o objetivo de garantir a igualdade social. Então,
O socialismo, né, diferentemente do capitalismo, onde a economia ela é regulada pelo mercado, no socialismo o governo ele toma as decisões, né, sobre a produção, sobre a distribuição e também dos preços. Então, a ideia central é evitar a concentração de riqueza e também garantir que todos tenham acesso a bens e serviços que são considerados essenciais para a nossa sociedade. E as principais, né, características do socialismo primeiro, que tem um planejamento central da economia, porque o Estado ele decide o que será produzido e em que quantidade será produzido e o preço que esse produto será vendido. Então, não há livre concorrência, pois todas as empresas e fábricas pertencem ao governo. Um exemplo disso, pessoal, na antiga União Soviética, o governo definia metas de produção agrícola e também industrial. Em segundo lugar, nós temos a redução das desigualdades sociais. Se a gente parar para pensar, no socialismo, o objetivo principal é criar uma sociedade mais igualitária. Então, o governo ele controla a distribuição de riqueza e garante aí serviços de saúde, de educação, que são gratuitos para todos. Um exemplo disso, pessoal, em Cuba, por exemplo, a saúde e a educação elas são públicas e elas são acessíveis a toda a população. Aqui no terceiro lugar nós temos, né, aplicado aí em países como Cuba e Coreia do Norte. Embora não existam diferentes modelos socialistas, alguns países adotam esse sistema de uma forma muito rígida, né? Por exemplo, em Cuba, né, o governo ele controla a economia, controla a distribuição de bens, né? Mas há aberturas para pequenos negócios privados. Na Coreia do Norte, o Estado ele tem controle absoluto, né, da economia, da vida social, sem dar espaço para a iniciativa privada. Aqui nós usamos como referencial teórico Karl Marx, né, o Capital, de 1867. Então, como falamos anteriormente, Karl Marx ele foi um dos principais pensadores do socialismo. Então, ele criticou o capitalismo, né, por ele gerar desigualdades, né, também por ele gerar exploração, né, nos trabalhadores. Então, a sua teoria, ela influenciou as revoluções socialistas, né, e a criação de governos comunistas no século XX, tá? Então, se a gente puder concluir aqui, pessoal, a gente definir que o socialismo ele busca maior igualdade social, mas ele também enfrenta desafios como falta de inovação e a burocracia estatal. Então, durante a aula, nós vamos comparar o socialismo, o capitalismo, analisando seus impactos na sociedade e também na economia. E aí nós entramos na economia mista, né? Para a gente entender esse conceito do que é economia mista, tá? A economia mista ela é um sistema que combina elementos do capitalismo e também do socialismo. Veja que nós falamos aqui de elementos, né, do capitalismo e do socialismo. Então, esse modelo ele é adotado, né, por muitos países que buscam equilibrar o crescimento econômico e também a justiça social. Para vocês verem, pessoal, uma economia mista, ela é um sistema econômico em que o setor privado e o setor público eles coexistem, ou seja, as empresas privadas atuam livremente no mercado, mas o Estado também intervém para garantir, né, que a economia funcione de maneira equilibrada, tá? Então esse modelo ele tenta unir o melhor dos dois mundos, né? Ou seja, a eficiência do capitalismo, tá? E a preocupação socialista, né, do Estado socialista, tá? Então, as principais características de uma economia mista
Primeiro, o setor privado coexistindo, né, com as empresas estatais. Então, no sistema da economia mista, né, existem tantas empresas privadas quanto que buscam o lucro, né, quanto também as empresas que são estatais, né, que pertencem ao governo. Então, nós podemos dizer que a exemplo, né, de empresa estatal no Brasil, nós temos a Petrobras, né, que é uma empresa de energia, nós temos os Correios, né, que é uma empresa de logística, e temos o Banco do Brasil, que é o banco, né, do Estado, ok? Enquanto empresas privadas elas oferecem uma concorrência e inovação, as estatais ela busca garantir serviços essenciais para a população. Então o Estado ele regula a economia, né, para evitar aí as desigualdades extremas. Então o governo intervém na economia para tentar corrigir essas crises, evitar monopólios, né, reduzir desigualdade social. E ele pode criar políticas públicas como impostos progressivos, né, programas sociais e investimento em educação e saúde. Então, durante crises econômicas, o Estado ele pode atuar para evitar desemprego, né, para desemprego e também falência em massa, né, como ocorreu em 2008, né, quando os governos eles acabaram tendo que injetar dinheiro, né, em grandes empresas para evitar um colapso financeiro. Tá ok? Então, há exemplos de países, né, com economia mista. Primeiramente, a gente podia citar o Brasil mesmo, né, porque o país ele permite a livre iniciativa privada, mas ele também possui, né, empresas estatais e programas sociais como Bolsa Família. Na Alemanha, por exemplo, né, a Alemanha tem uma forte economia de mercado, mas com alto investimento de bem-estar, né, bem-estar social, né, como saúde pública, saúde gratuita e acesso à educação. Tá? Lá na Suécia também, a gente pode citar que o sistema ele combina inovação do setor privado com é um tipo de combinação ali, um sistema que combina a inovação do setor privado, né, com forte presença do Estado na garantia da qualidade de vida. Tá ok? Aqui nós usamos, né, o John Maynard, né, Teoria Geral do Emprego e do Juro e da Moeda de 1936. Então, Keynes ele foi um economista britânico, que revolucionou aí a economia, né, quando ele começa então a defender que o Estado deveria intervir na economia para evitar crises e garantir empregos. Então, assim, suas ideias elas acabaram ali influenciando a criação do modelo de economia adotado como nós temos hoje, tá? Na verdade, né, essas ideias elas acabam influenciando a criação de modelos de economia adotado por muitos países do século XX, tá, pessoal? Então, aqui, a economia mista, ela é o sistema mais comum do mundo hoje. Por quê? Porque ela busca o equilíbrio mesmo entre crescimento econômico, né, e entre justiça social. Então, durante a aula, nós vamos debater aí algumas vantagens e desafios, né, desse modelo para a gente analisar casos práticos aí, tá? E da sua aplicação. Então, pessoal, nesse slide a gente vai falar sobre regime político, né? Nós vamos fazer aqui, primeiramente, uma definição, né? Os regimes políticos, né, eles são, na verdade, diferentes modos, né, como o poder ele é organizado e exercido dentro de um Estado. Então, o regime político, na verdade, ele define quem governa, né, como que as decisões são tomadas e qual o grupo de participação da população do governo.
Então, nós temos aí regime político, né? Nós vamos dizer que ele determina como que o poder é distribuído, quem que toma as decisões e quais são os direitos e deveres dos cidadãos, ok? Então, nós temos diferentes regimes políticos, né? E eles influenciam diretamente o funcionamento da sociedade, como liberdades individuais e também o papel do governo. Então, de forma geral, os regimes políticos, eles podem ser democráticos, eles podem ser autoritários, tá? E aí, pessoal, nós vamos falar primeiro do regime político, nós vamos falar de democracia, tá? A gente sabe que a democracia é um sistema em que o poder, ele emana do povo, né? Ou seja, os cidadãos, eles escolhem seus representantes por meio do voto. Então, a democracia, ela tem alguns princípios fundamentais, que nós falamos de participação popular nas decisões políticas, né? Direitos e liberdades garantidos pela Constituição, né? Nós temos também a alternância de poder por meio das eleições. Então, um exemplo disso, pessoal, é Brasil, né? Estados Unidos e grande parte também dos países europeus, né? Eles adotaram a democracia como um regime político. E um outro regime também muito famoso na história, pessoal, é a ditadura militar, né? Então, a gente nem diz ditadura militar porque não existe só esse tipo de ditadura, tá? A ditadura, o poder está concentrado em uma única figura ou um único grupo, né? Sem a participação efetiva da sociedade, né? Da população, tá? Então, nós temos aí algumas principais características, né, desse regime político, que é a supressão de direitos civis e políticos, né, a censura à imprensa e também a repressão à oposição. Nós temos governos autoritários, né, sem a alternância de poder. E aí nós temos também exemplo disso, a ditadura militar que aconteceu no Brasil, né, de 1964 a 1985. Então, o regime e também o regime da Coreia do Norte, tá? Que são modelos desse regime. Então, como referência aqui nós temos o Norberto Bobbio, né, O Futuro da Democracia, um livro aí escrito em 1900, publicado em 1984. Então, o que a gente precisa saber? Que o Norberto Bobbio, ele foi um representante filósofo, né, foi filósofo político, e ele analisou, né, os desafios da evolução da democracia. Então, ele destacou a necessidade de uma transparência, participação popular e também, né, o fortalecimento das instituições democráticas, ok? Pessoal, então aqui nós vamos iniciar aqui o nosso slide, né? Eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês, tá? Quem governa o nosso país, né? Como que essa pessoa ela chega ao poder, né? Então veja bem, a forma de como o governo ele é organizado, a maneira pela qual o poder é transmitido, né, faz parte de como, né, faz parte na verdade do conceito de formas de governo, tá? Então nós vamos entender aí isso de uma melhor maneira. Primeiro nós vamos definir o que é forma de governo. Primeiro, a forma de governo, né, ela define quem governa e como ocorre a sucessão do poder. Então, cada país ele tem ali uma estrutura muito própria, né, podendo também adotar diferentes formas de governo ao longo da sua história, tá? Então, nós podemos dividir aí as principais formas de governo como em monarquia e república, né? Então, nós vamos analisar as principais formas desses governos. Primeiro, a monarquia, né? Porque o poder ele passa de pai para filho, é um poder
né, hereditário, a sucessão é hereditária. Então imagina que ao nascer você já foi escolhido para governar o país, né, no futuro. Então, sem precisar, né, ser eleito pela população. Então, se o governo ele é hereditário, né, você já é escolhido ali, né, você já nasce, já é escolhido para governar no futuro. Você é a próxima linha, né, de sucessão. Então, isso acontece na monarquia, onde o poder, né, ele é hereditário, ou seja, ele é transmitido de geração em geração dentro de uma mesma família, tá? Atualmente ainda existe uma monarquia, né, em países como o Reino Unido, né, onde o rei ou a rainha representam o país, mas mas o governo ele é comandado por um parlamento, tá? Então aí uma pergunta para nossa reflexão, tá? Se o Brasil ainda fosse uma monarquia, quem vocês acham que seria o governante hoje, né? Então assim, é uma resposta muito óbvia, né? Então assim, agora nós vamos falar de república, né? O poder ele vem do povo, ele emana do povo. Então agora vocês pensem, né, nas eleições que acontecem a cada 4 anos no nosso país, né? Então, diferentemente da monarquia, na república, o chefe de Estado ele é eleito pelo povo e ele tem um mandato muito bem definido, 4 anos. Então, o Brasil, né, os Estados Unidos, né, e vários outros países adotam esse modelo. Então, esse sistema ele foi pensado para garantir que qualquer cidadão possa, né, um dia se tornar presidente ou governante, tá? Então, se vocês pudessem se candidatar a presidente, qual seria a primeira mudança que vocês fariam no país? Então, nós temos um código aqui, né, que você que assistiu, você vai saber muito bem definir esse código, tá? É CAS, tá? Esse é o código aqui da nossa videoaula, o primeiro código, tá? Então, nós temos aqui a referência bibliográfica Montesquieu, né, do livro O Espírito das Leis, de 1748. Então, Montesquieu ele foi um filósofo, né, que ele defendeu a divisão de poder, né, para evitar os abusos. Dessas ideias de Montesquieu ajudaram, né, a consolidar o modelo republicano e a separação dos três poderes, né, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, como seria o Brasil, né, se o poder aí estivesse concentrado na mão de uma única pessoa? Pessoal, e se fosse diferente, né? Então, agora eu preciso que vocês, né, reconheçam, né, as formas de governo e também pensem sobre isso, né? Como seria viver em uma monarquia absoluta, né, onde o rei tem ali o poder total? Né? O que aconteceria, né, se um presidente pudesse governar sem eleições e por tempo indeterminado? Então, a participação de vocês ela é essencial, né, para entender o mundo político. Então, nós vamos debater juntos, né, qual modelo vocês decidirão, né, ser o mais justo e o mais eficiente. E aqui, não menos importante, nós temos os partidos políticos, né? Então, se vocês fossem governantes, né, quais mudanças fariam no país? Então, provavelmente, pessoal, cada pessoa teria uma ideia diferente sobre economia, sobre saúde, né, sobre segurança e também educação. Então, os partidos políticos, né, existem justamente para isso, né, que é organizar ideias, né, representar diferentes visões sobre como um país ele deve ser governado, e eles disputam eleições dentro da democracia para colocar seus planos em prática. Então, o que são partidos políticos, né? O partido político ele é um grupo, né, que reúne pessoas com ideias semelhantes, né, sobre como um país, sobre como um Estado
ou uma cidade ela deve ser governada. Então, no Brasil, principalmente, nós temos também, né, diversos partidos políticos, né, que se posicionam de maneiras diferentes em relação à economia, aos direitos sociais, né, à organização do governo. E aí nós temos as principais divisões do partido político. Nós temos a divisão dos partidos políticos em esquerda e em direita. Então, assim, esquerda, né, é mais Estado, né, mais justiça social. Então, a esquerda, né, ela vai defender, né, uma maior intervenção do Estado na economia e também nas políticas sociais, tá? A esquerda ela prioriza a redução das desigualdades, né, por meio dos programas sociais, impostos progressivos e investimentos em serviços públicos. Um exemplo, pessoal, imagina um governo de esquerda, ele pode defender impostos mais altos para os mais ricos e mais investimento em saúde e educação pública. E vocês? Vocês acham que o Estado deve intervir na economia ou deixar o mercado agir livremente? E aí nós temos um segundo que é o centro, né? E o centro, pessoal, é o equilíbrio, né, entre Estado e mercado. Veja, o centro ele mistura valores da esquerda e também valores da direita, tá? Então ele vai buscar ali equilíbrio entre o papel do Estado, entre o livre mercado e, em geral, ele adota também posturas moderadoras, né? Defendendo tanto políticas sociais quanto incentivo à economia privada. Um exemplo, pessoal, olha só, pode apoiar a privatização, né? O centro ele pode sim apoiar a privatização, mas também defender programas sociais, né, para reduzir as desigualdades. Então, vocês acham, né, que o governo ele deve intervir apenas em alguns setores ou em todos os setores? E aí, né, em terceiro lugar, nós temos a direita. Então, nós temos a esquerda, o centro e a direita. A direita, pessoal, ela é, na verdade, menos Estados, mais mercado e tradição, né? Porque a esquerda, a direita, desculpe, a direita, ela valoriza, né, o livre mercado, acredita que a economia ela deve ser regulada pelo próprio mercado, né, com mínima interferência do governo. Então, ela prioriza valores tradicionais e também acredita no crescimento econômico, acredita, né, que o crescimento econômico ele é a chave para melhorar a sociedade. Então, por exemplo, defende menos impostos, né, e maior liberdade para as empresas crescerem sem a interferência do Estado, né? E aí, pessoal, uma pergunta: o país cresce mais quando há menos impostos ou quando o governo investe mais em serviço público? Pessoal, aqui lá embaixo nós temos também, olha só, a referência, né, que é Sartori, né, Giovanni Sartori, né, de 1976, tá? Sartori, ele foi um cientista político, né, que ele buscou estudar como que os partidos políticos funcionam, como que eles se organizam, né, como que eles organizam a democracia. E ele explicou a importância dos partidos, né, para a estabilidade dos governos e a representatividade da população. E aí, o que vocês fariam, né? Agora que vocês conhecem a diferença entre partidos políticos, né, eu vou pedir para que vocês pensem, né, se vocês criassem um partido, quais seriam as principais propostas, né? E vocês se identificam mais com a esquerda, com o centro ou a direita? E por quê? Então nós vamos debater junto aí, nós vamos entender como que esses partidos políticos, eles influenciam a vida no nosso país, né, e também na nossa sociedade. Pessoal, então hoje nós, na verdade, nós percorremos um caminho aí que eu considero muito importante para a gente compreender como que a sociedade se organiza politicamente e economicamente.
Então, nós vamos aqui relembrar os principais pontos do que nós vimos, né, do que nós aprendemos agora. Sistemas econômicos, né, e suas diferenças. Vamos lá. Capitalismo, socialismo e economia mista, né? Cada sistema define a distribuição de recursos, a organização da economia. Qual é o papel do Estado, né, e do mercado em cada um? Pessoal, regimes políticos e formas de governo. Então, a diferença entre democracia e ditadura, né? Como que funciona a sucessão de poder na monarquia e na república, tá? E o papel dos partidos políticos na organização do poder. Então, como que, né, esses partidos políticos agrupam as ideias e disputam eleições? Então, a diferença entre esquerda, centro e direita, né? Então, a gente pode dizer que o impacto das decisões políticas, né, em nosso dia a dia, isso a gente pode ver, né, assim, com muita clareza, tá? Então, uma pergunta para vocês: como que esses conceitos, né, eles influenciam a nossa vida diária e o Brasil atual? Pessoal, o novo código agora é MNS, ok? Então, agora eu quero ouvir de vocês, né? Eu gostaria que vocês pudessem criar um debate, se guiassem, né, por esse debate, na hora de fazer ali as suas anotações, na hora de participar, né, dos comentários, né? Então, assim, como que as decisões do governo, elas impactam na educação, na saúde, na economia? E qual sistema econômico vocês acham que funciona melhor? A democracia é o melhor regime político? Por quê? Então, pessoal, a política e a economia nos afetam a todos nós. Então, compreender esses temas nos ajudam a tomar decisões, né, mais conscientes para o futuro. Então, para comentar o vídeo, né, você vai precisar fazer o seu resumo, fazer a sua anotação, copiar e colar, tá? Então, lembrando também que nós temos aí 2 códigos, né, que você vai ter que apresentar na hora da sua resposta, tá ok? Então, nós temos aqui as nossas referências bibliográficas, né? Nós utilizamos aí as teorias de Adam Smith, tá? De Marx, né? De Bobbio, de Arendt e de Sartori, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.